Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de pronomes. Agora a nossa aula 8, falamos sobre pronomes relativos. Eu vou dividir esta aula em 3 partes, porque ela é rica em detalhes, então acho que fica interessante que nós então façamos essa divisão para que possamos ver parte por parte, né, com calma, com todos os detalhes, né? Então essa primeira aula eu vou te mostrar como é que funciona o pronome relativo, como ele faz essa conexão, já vamos falar a respeito. Depois falarei para vocês sobre o onde, que é um outro detalhe importante, tanto nas questões quanto na produção textual, né? Um problema bem sério. E o pronome cujo, falaremos também especificamente uma aula sobre o cujo, como é que funciona esse cujo, como é que ele articula, como se emprega o pronome relativo cujo. Certo, queridos? Então vamos lá. Bom, pronomes relativos, o que tem de diferente em relação aos outros pronomes? É um elemento coesivo, né? Como qualquer outro pronome, mas o fato é que um pronome relativo liga orações. Mas essa não é a função das conjunções? Sim, essa é a função das conjunções. Então ele exerce essa função de ligar orações assim como uma conjunção. Só que ele é um pronome, ou seja, está no lugar de um nome. Ele apresenta um antecedente, ele busca um ser. Esse cara aqui é chamado de pronome fofoqueiro, cara. Aqui, ó, ele é um fofoqueiro. Por que ele é um fofoqueiro? Porque ele vai buscar o seu antecedente, ele está sempre de olho ali no vizinho, ele vai buscar o antecedente e vai falar dele. Então, um bizuzinho para lembrar, ele vai estar sempre o mais próximo possível do seu antecedente, que é o que ele está observando para buscar, e vai falar dele na outra oração. Então, ele faz a conexão entre as duas orações, a oração principal e a oração subordinada adjetiva. A oração introduzida pelo pronome relativo é classificada como adjetiva. Por quê? Porque ela adjetiva aquele ser a que ela se refere, certo? Que aí vem em formato de oração, vai ter um verbo, certinho? Então vejam aqui, pronomes relativos que, quem. Quando é que o que e o quem são pronomes relativos? Questão comum também, né? Identificação do que e do quem com pronome relativo ou conjunção, que seja, né? O que e o quem serão pronomes relativos quando equivalerem a o qual e as flexões. O que e o quem não flexionam em gênero nem número, mas o qual flexiona, o qual, a qual, os quais, as quais, certo? A presença do artigo aqui, há então a flexão, certo? E lá não há flexão. Certinho? Então, bastante cuidado. O onde pode ser um advérbio interrogativo, pode ser um pronome relativo. Quando é que ele é um pronome relativo? Bom, primeiramente ele vai ter um antecedente, vai muitas vezes equivaler a no qual, na qual, né? Nos quais, nas quais, as flexões, certinho? Tem que necessariamente se referir a um lugar, né? Então isso é importante. Tem que fazer referência a um lugar, eu só posso usar onde quando há referência a lugar, né? O cujo, quando que se usa cujo? Quando há relação de posse. Cuidado, ele é um pronome relativo, ele se comporta como um relativo, ele faz a conexão de orações, ele tem um antecedente, ele busca, é o fofoqueirinho também, a mesma história, tá? Então ele é o relativo, mas quando há relação de posse, depois vai ficar bem claro isso. O como e o quando também podem ser pronomes relativos. Depois eu mostro um exemplo quando isso acontece. E não são tão comuns, mas pode acontecer, tá? Então vamos entender como é que funcionam os pronomes relativos? Facinho, acompanhe meu raciocínio aqui. Olha lá, eu coloquei aqui uma frase. Eu vi um homem que era jovem, tá? Então eu tenho aqui um período composto. Por quê? Porque eu tenho o verbo ver aqui e tem o verbo ser aqui. Então tenho 2 verbos, o elemento coesivo, o elemento que conecta as duas orações está aqui, certo? Que é o pronome relativo, já vou te mostrar por quê. Olha lá, eu vi um homem que era jovem, eu vi um homem o qual era jovem.
Vejam aquilo que eu comentei, ó, a equivalência do qual. Eu vi uma mulher que era jovem, eu vi uma mulher a qual, aí muda de O para A, faz a concordância. Eu vi homens que eram jovens, eu vi homens os quais, eu vi mulheres que eram jovens, eu vi mulheres as quais. Então bastante cuidado com isso aí também, tá? O qual vai fazer a concordância, o que não apresenta flexão. Certinho? Bom, o que eu fiz aqui? Ó? Vejam que eu abri este período composto em dois períodos simples, para a gente entender como é que houve essa composição aqui. Eu vi um homem, ele, quem? O homem, olha lá, ó, era jovem, então eu não precisei, aqui não é um elemento que conecta orações. O ele é um pronome pessoal, é um elemento coesivo também, mas não faz a conexão das orações. Aqui não há o pronome pessoal, esse, eu não poderia colocar, não, vi um homem que ele era jovem, não teria sentido aqui, né? Então vejam que eu coloquei o que, fazendo a conexão, eu não preciso repetir, ele faz a vez de, vejam que ele está do lado do seu antecedente. Então esse aqui é o antecedente, é o referente. Muitas questões comumente abordam a referência, certo? Então esse aqui é o antecedente, que antecede o que ele busca, aquilo que eu falei, o fofoqueirinho fica do lado, observa e traz para cá e fala dele, tá? Então vejam, dois períodos simples, fizemos a união para a gente entender como é que funciona. Agora eu fiz o contrário aqui. Coloquei os dois períodos simples, agora nós vamos montar o período composto. Estou vendo um filme. Eu não coloquei assistindo a um filme para não ter a regência. Agora não era o momento de nós falarmos de regência, coloquei vendo aqui, que fica mais fácil para vocês entenderem essa conexão. Estou vendo um filme. O filme é muito interessante. Está falando do que aqui? Muito bem, exatamente, no filme. Então, eu vou colocar o elemento que faz a conexão, não vou precisar repetir a palavra filme. Então, vai ficar assim, ó, estou vendo um filme. O elemento coesivo vai ficar do lado do seu antecedente, uma vez que ele se refere a filme, que é muito interessante. Olha ali, coisa mais amor. Olha aqui, ó. Buscou o filme, trouxe para cá o fofoqueirinho, fala dele, não repetiu. Aqui eram dois períodos simples, aqui nós temos agora um período composto pela conexão. Aí o qual também, né? Lembra aqui a referência que eu comentei, ó. Posso fazer a substituição, certo, queridos? E aí a observaçãozinha lá, o nosso OBzinho vermelhinho. O que esse OB traz? O pronome relativo está sempre o mais próximo possível do seu antecedente. Já vou mostrar por quê. Ele vai buscar e falar dele na oração seguinte. Então eu coloquei aqui novamente duas orações, dois períodos simples. Vou transformar isso aqui em um período composto. Olha só que legal. O jogador deu a camiseta repórter. A camiseta estava rasgada. O jogador deu a camiseta a repórter. A repórter que estava rasgada. Olha lá, fizemos então a junção das duas orações, certinho? Ficou legal, né? Tem coisa errada? Ué, pra mim tá tudo certinho. Fiz a junção dos dois. Houve um acidente com a coitadinha da repórter, né? Então o que aconteceu com a repórter? Essa repórter sofreu um acidente, tivemos que chamar aí o SAMU, mas já tá tudo bem com ela, tá? O que aconteceu aqui? Eu falei para vocês que o pronome um pronome relativo, é um pronome fofoqueirinho. Ele fica do lado do seu antecedente e busca para falar dele. Então o jogador deu a camiseta, a repórter que estava rasgada. Nós estamos falando do que aqui, ó? Da
camiseta. Então o pronome teria que falar da camiseta e não da repórter. Vejam que ele tem como antecedente repórter. E aí nós acidentamos a coitada, não era isso que eu queria dizer, em hipótese alguma. Então nós temos que modificar isso aqui. Eu não posso simplesmente juntar as duas orações e tá tudo bem. Não, é que nós causamos um problema. Isso aqui está incorreto em relação ao que eu queria dizer. Eu não queria falar da repórter, eu queria falar da camiseta. Então nós vamos ter que abrir um espaço aqui para colocar a oração adjetiva, tá? Olha lá. O jogador deu a camiseta. Que camiseta? Vejam que a oração introduzida pelo pronome relativo é classificada como oração adjetiva, ou seja, caracteriza um ser. Nesse caso, a característica foi dada à camiseta. Eu posso colocar um adjetivo no lugar, né? O jogador deu a camiseta rasgada, só rasgada, mas não poderia colocar, não, mas aqui é a título de exemplo a gente colocar adjetiva. Fedorenta, suja, então eu posso colocar amarela, posso colocar qualquer adjetivo. E eu tiro o adjetivo e coloco a oração adjetiva. O jogador deu a camiseta, que camiseta? Que estava rasgada a repórter. Então, aqui acabamos com o acidente da coitadinha, não houve mais nada. Olha lá, o antecedente dele é a camiseta, tá tudo tranquilo agora. Certinho? Entenderam porquê do nosso OB aqui? A necessidade de trazer o pronome relativo para o mais próximo possível do seu antecedente? Porque senão pode causar um problemão aí. Tá bom, queridos? Muito bem. Agora, esses exemplos vão servir para que a gente ilustre um pouquinho essas outras relações aqui. O quanto pode ser também, acabei não colocando ali, tá? Também pode ser um pronome relativo. Compre tanto quanto. Compre tudo quanto. Então, o antecedente vai ser aquele pronome indefinido, ele vai buscar e vai levar para a oração seguinte, o verbo aqui é um período composto. Já acertamos o modo, a maneira, a forma, como, olha lá, haverei de pagar-lhe, a maneira pela qual haverei de pagar-lhe. Então vejam que o como aqui retoma modo, o antecedente dele, certo? Então ali vai funcionar como um pronome relativo. Bendita a hora, hora é tempo, a hora na qual você apareceu ou a hora quando. Então, o antecedente de quando é hora, eu tenho, portanto, um quando funcionando como um pronome relativo, certinho? Não é uma conjunção aqui. Bom, queridos, agora veja que eu coloquei um detalhezinho em relação aos pronomes relativos. Aqueles que não marcam gênero nem número, eles podem causar ambiguidade. Não que um outro também não possa, dependendo do antecedente. Se houver mais de um antecedente, por exemplo, tem dois antecedentes, três masculinos, eu botar um ou qual, eu não sei a quem ele se refere, tá? Mas o que e o quem a probabilidade é maior de ocorrer uma ambiguidade. Em um texto formal, a ambiguidade é um problema grave. Então, se eles sugerirem a substituição, eu tenho que observar se aquilo não vai causar um problema no texto. Então, fiquem ligados, tá? Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, que muito me encantou. Muito bem. Vejam que o fofoqueirinho está do lado de quê? Do lado de tia. Então foi a tia que muito me encantou? Será que era isso que o cara queria dizer? Eu acredito que não. Ele está querendo falar do sítio. Então, causou um problema aqui. Uma pessoa poderia entender muito bem tia sem problema nenhum. A pessoa entender, ela está errada. Não, está aqui, fofoqueirinho buscando. Então o que se faz? Como o sítio é masculino e tia é feminino, fácil de resolvermos. Olha lá, substitui esse carinha aqui, não pode ser usado, porque aqui ele causou ambiguidade. A ambiguidade só é válida quando é a intenção. Por exemplo, num comercial, muitas vezes a ambiguidade é a intenção do cara criar uma ambiguidade para criar uma situação irônica. Então, olha lá.
visitei o sítio da minha tia, o qual, agora com certeza, o qual masculino se refere a sítio e não há dúvida dessa avaliação. Certinho? Agora veja um exemplo de baixo. O pai do namorado de Diana, que também morreu no acidente em Paris, em 1997, rejeita o relatório. Aí segue a historinha. Tá? Então, vejam que o pronome relativo está aqui. É um que. Eu não sei se é o qual ou a qual. Bom, temos o antecedente Diana, temos o antecedente namorado de Diana e temos o antecedente pai do namorado. Temos 3 antecedentes. Tá? Bom, o que nós queremos ver aqui? Quem é que não aceitou o relatório? Claro, quem sabe o que aconteceu aqui, que a princesa Diana, que ela morreu, ela e o namorado morreram no acidente, perfeito, mas quem não sabe? Pelo contexto a pessoa, eu consigo identificar, perfeito, ótimo, mas há um problema de construção aqui. Bom, ela e o namorado morreram, quem não aceitou o relatório foi o pai. Se nós colocássemos aqui o qual, se nós colocássemos o qual, nós manteríamos aqui um problema. A Diana estaria fora, mas nós temos ainda 2 antecedentes masculinos. Então, neste caso, a substituição não dá conta da resolução do problema. Então, aqui nós teríamos que reescrever essa estrutura, repetir termos, provavelmente, para que não houvesse ambiguidade. Certo? O pai do namorado de Diana rejeitou o relatório, né? Então teria que trazer uma outra estrutura diferente. Dessa forma não daria. Aqui nós conseguimos resolver. Aqui a estrutura tem que ser modificada. Então, aquelas questões de reescritura tem que ficar atento. O que há de reescritura que cause problema, ambiguidade ou um problema de incoerência, tomar cuidado com isso, certinho? Então aqui o que é problema teria de reestruturar, não é possível fazer essa substituição. Vejam a frase seguinte, então tá uma setinha aqui para marcar para vocês. Olha só, essa aqui é uma frasinha bem interessante. Diz assim: a filha do gerente do banco, por quem meu irmão está apaixonado, viajou. Muito bem, aqui tem um período composto, tem 2 ideias. A filha do gerente do banco viajou. Quem viajou foi a filha do gerente do banco. Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Tranquilinho, muito bem. Agora, vejam aqui, por quem meu irmão está apaixonado? Esse quem é um pronome relativo e vai buscar o antecedente, o fofoqueirinho. Qual é o mais próximo daquele quem? Exatamente, que problemão. Olha lá, problemão, não sei, né? Pode não ser problema. Então, olha lá, a filha do gerente do banco, por quem meu irmão está apaixonado. Então, o antecedente pode ser tanto o gerente quanto a filha do gerente. Então, ele pode estar apaixonado tanto pelo gerente quanto pela filha. Como esse quem não marca gênero nem número, né? Não consigo identificar gênero nem número, o que vai acontecer aqui? Eu criei um problema. Imagina isso aqui, não essa frase, claro, isso aqui é uma brincadeira, mas dentro de um contexto, isso aqui é um problema sério num documento, por exemplo. Há a possibilidade de mais de uma interpretação, é um problema gravíssimo, certo, queridos? Então, vejam aqui, fácil, um problema de fácil solução, Qual a razão dessa preposição por aqui? Do apaixonado, né? Quem se apaixona por. É uma questão de regência, tá ali a preposição. Agora, como eu tenho que resolver este caso, eu tenho que então fazer a substituição. Se for pela filha, por a qual, mexemos só no quem, e aí vai haver uma adaptação aqui, por ou por a, que se transforma em pela. Olha lá, bem bonitinho. Pela qual, meu irmão. Se for pelo gerente, pode ser, qual o problema? Olha lá, pelo qual. Certo? E aí não há dúvida aqui na escolha em relação ao contexto. Certo, queridos?
Então, muito cuidado com esses pronomes. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, importante para nós, certo? Parte 2, logo em seguida, aguardo vocês. Um abraço!